Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou falar sobre um assunto muito especial, que é o meu refúgio literário. Sempre que eu sinto necessidade, eu leio livros infanto-juvenis. E eu separei aqui então para esse vídeo os meus livros infanto-juvenis favoritos, os que para mim, na minha opinião, são os melhores livros infanto-juvenis, porque trouxeram uma mensagem linda, que me ajudaram a me reconectar com a criança, com aquela magia da criança, a sensibilidade da criança, o olhar infantil, a questão mais leve, mais sensível da infância, que conforme o tempo vai passando, a gente perde um pouco, né, desta referência, e esses livros me trouxeram de volta, então, por isso que é um refúgio literário. Então vamos lá, já falei bastante já, vou começar então essa lista com um livro que eu acabei de finalizar, que me deu inclusive a ideia para este vídeo aqui. Eu acabei de ler Peter Pan, do autor James Barrie. Eu já conhecia a história, não lembrava muito assim, mas eu já conhecia a história da Disney, da adaptação da Disney, mas, gente, nada supera o livro, nada supera a história original. Inclusive, a história original primeiro foi encenada em teatro, foi em 1904, foi uma peça teatral, e foi publicado então em livro em 1928. E essa história Peter Pan é uma história cheia de magia, cheia de aventura, que fala sobre Peter Pan, esse menino que se recusa a crescer, se recusa a se tornar adulto. E aqui nós temos crianças que voam para a Terra do Nunca, fadas, piratas, sereias. E além de tudo isso, é um livro que mostra que aventura, nenhuma aventura é tão especial, é tão emocionante quanto o amor de uns pais pelos seus filhos, pelas suas crianças, o amor das crianças pelos seus pais. Essa atmosfera de amor, nada é mais especial do que isso. É um livro que, além de tudo isso, ainda fala sobre crescimento, amadurecimento, fases da vida e a magia, essa magia tão gostosa que a gente tem quando criança, de coisas mágicas que acontecem dentro da nossa mente, essa pureza que conforme o tempo vai passando, nós adultos vamos perdendo contato com isso, né? Nós vamos esquecendo o quanto isso é gostoso, o quanto isso é mágico. Essa alegria, essa inocência da criança. E além de tudo isso, também tem um narrador aqui, gente. Esse narrador também é maravilhoso, ele deixa toda a história mais encantadora ainda. É um narrador que conversa com o leitor, é um narrador que dá pistas sobre o que vai acontecer para trazer ainda mais curiosidade para o leitor. Gente, Peter Pan é um encanto, uma história maravilhosa. O próximo livro é um clássico francês de 1957. Este livro aqui é O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon. Este aqui é um clássico, ele é curtinho, tá? É uma história singela e linda. É uma história rica em simbologia e fala sobre esse menino que tem um olhar puro sobre as coisas que acontecem na sua vida. Ele não entende muito bem o que acontece ali, ele questiona algumas situações, mas por onde ele passa, ele tem um dom de deixar tudo mais belo, de transformar as coisas por onde ele passa. Então é um livro simples, mas que nos emociona e nos faz questionar também sobre o dom de cada um. É um livro para todas as idades. Esses clássicos infanto-juvenis são livros para todas as idades que encantam as crianças, mas encantam nós adultos também. Como diz aqui no prefácio do livro, as crianças são futuros adultos, mas os adultos são antigas crianças. Então essa conexão que é tão importante, que faz dessas histórias um refúgio literário. O próximo livro, ele não está catalogado como literatura infanto-juvenil, mas eu tomei a liberdade de colocar ele nessa lista porque ele fala muito sobre infância. É um livro
mais um livro com esse olhar infantil sobre questões da vida, questões que muitas vezes a criança não está preparada ainda para entender, para lidar com essas coisas. Esse livro aqui, ele é lindíssimo. É Campo Geral, de João Guimarães Rosa. Este livro foi publicado em 1956. É uma novela que faz parte da obra Corpo de Baile. Esse livro fala sobre questões familiares, sobre dificuldades, sobre a vida rural no sertão, sobre descobertas. Um menino tão novo como Miguelin que precisa encarar desafios para lidar com a sua vida. Esse livro aqui, ele é lindíssimo, ele me levou às lágrimas, não só esse aqui, tá? O Menino do Dedo Verde, Peter Pan, mas esse aqui também em especial. Eu vou deixar uma dica aqui, se você quer conhecer a escrita de João Guimarães Rosa e de repente tem medo de ler Grande Sertão Veredas, esta aqui é uma obra, essa aqui é uma grande oportunidade para você conhecer, então, a escrita de Guimarães. E é uma história linda, você vai ficar encantado e vai querer, quem sabe, então, ler Grande Sertão Veredas. Você vai ver a imensidão da obra, você vai ter um gostinho, né, sobre a imensidão da obra de João Guimarães Rosa. É claro que nós temos também as primeiras histórias, mas Campo Geral fala sobre infância, e é um livro lindíssimo. Um outro clássico infanto-juvenil brasileiro, ele é parecido com o Campo Geral, tá? Nós temos aqui dois protagonistas, crianças que passam por dificuldades, mas os ambientes são diferentes e as situações também, mas também é um livro lindo. As pessoas costumam se emocionar muito com este livro aqui, tá? É O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Este livro aqui, ele tem muito de autobiográfico, tem muito da história do próprio autor aqui, tá? Ele foi lançado em 1968 e fala muito também sobre esse olhar infantil, esse brincar, e essa criança também que vai passar por situações muito difíceis, que de repente ele nem está preparado ainda para tudo aquilo, tá? Então é um livro muito emocionante e fala também sobre ternura, especialmente sobre ternura, né? A importância ali da ternura, além da brincadeira, de coisas, né? De questões do desenvolvimento da criança, mas o papel da ternura na vida da criança, né? Esse olhar infantil, nós reencontrarmos aqui, a gente reencontra mais uma vez aqui na obra esse olhar infantil que é lindo, é puro, é belo e que sensibiliza nós leitores. Preparem os lencinhos, tá? Outro livro infanto-juvenil que tem todo o meu coração, eu sou apaixonada, eu sou encantada por essa história aqui, é O Jardim Secreto, de Francis Burnett. Este livro foi publicado inicialmente em 1911, a primeira publicação em livro foi em 1911. E essa história, nós vamos conhecer aqui a Mary, ela passa por uma situação também muito difícil. Logo no começo do livro, ela vai se ver ali, ela vai ver a sua vida, mostrar o livro, né, gente? Ela vai ver a sua vida ali mudar totalmente, inclusive ela tem até que mudar de país, né? Ela vai se encontrar numa situação ali muito diferente, mas ela é uma menina que ela teve uma criação muito fria, muito distante dos seus pais. E ela vai se encontrar ali, então, nesse novo lugar, ela vai fazer novas amizades. E é um livro que fala muito sobre o ambiente em que a gente vive, sobre o contato, a importância de nutrir, né, as boas relações, esse olhar mais belo para a vida, a importância das amizades e o contato com a natureza. Um dos personagens aqui, ele traz uma luz, ele traz uma beleza muito grande para a história. E o interessante é que ele vem de uma origem, de uma família muito simples, mas muito amorosa. A mãe dele é muito amorosa, a família, então ele traz essa felicidade e ele transborda essa felicidade. Então, para outros dois personagens da história, essa história que o Jardim Secreto é uma história encantadora, que fala muito sobre a importância do ambiente, de semear coisas boas, semear bons sentimentos, bons pensamentos.
E o tempo também, né? Assim como as estações do ano, o que a gente cultiva, uma hora nós vamos colher. É inevitável, né? A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Gente, essa história é linda e encantadora. Outro clássico infanto-juvenil que foi uma leitura deliciosa, encantadora, leve e cheia de mensagens filosóficas foi O Mágico de Oz, de Frank Baum. Este clássico, ele foi publicado em 1900. E junto com a Dorothy aqui, você passa por grandes aventuras, novas amizades e o que cada personagem traz, né, as questões que cada personagem traz é uma coisa muito bela, sabe? Em questões filosóficas, por exemplo, o que é mais importante, a cabeça ou o coração? Um dos personagens pede um cérebro em vez de um coração. Isso é o Homem de Palha. Porque um burro, mesmo se tivesse um coração, não ia saber o que fazer com ele. Aí nós temos também o Homem de Lata, que ele fala, eu vou ficar com o coração, porque um cérebro não faz ninguém feliz. E a felicidade é a melhor coisa do mundo. E tem a questão da coragem também, né, do leão. O leão, ele diz que sem coragem a vida é insuportável. Então é um livro repleto de mensagens filosóficas, mensagens singelas e lindas. Uma leitura gostosa, uma descoberta aí que dá para fazer junto com as crianças, ou simplesmente ler sozinho mesmo como um adulto para se reconectar com essas lembranças aí de infância. Eu, inclusive, tenho 2 edições aqui. Esta aqui é da Dark Side e essa aqui é Clássicos AR. E nessa edição aqui da Clássicos AR tem, inclusive, um prefácio que fala sobre o Mágico de Oz como uma alegoria política e monetária. Então, questões aí além até da infância. E o mais curioso disso tudo ainda é que o Mágico de Oz chegou a ser banido. Na Flórida, por exemplo, em 1959, o Mágico de Oz estava no topo da lista de livros banidos. Alguns livros foram escritos, destinados originalmente a um público de jovens, mas passou a interessar pessoas de todas as idades. Mais um desses casos aqui desta lista é Os Meninos da Rua Paulo, de Ferenc Molnar. E quem disse essa frase aqui que eu acabei de ler, na verdade, foi o tradutor desta obra, o Paulo Ronay. E essa história, ela foi publicada em 1907. É um clássico húngaro. E a história aqui dos meninos que brincam numa rua, que brincam num espaço ali, que passam por disputas, se tornou uma obra-prima que encanta todas as idades devido aos temas abordados. Fala aqui sobre a disputa de grupos diferentes, então, por um determinado espaço onde eles brincam. E tem muito essa questão da brincadeira, do faz de conta, mas dentro disso tudo existem as regras ali, a ética entre as crianças, dignidade, honra, valores e a coragem também de alguns ali que sobressai, né, diante de outras crianças. Os Meninos da Rua Paulo também, gente, é um livro belíssimo. Também, provavelmente, você vai precisar ler ali com um lencinho junto, tá? O próximo livro dessa lista, eu acho que é o livro mais novinho aqui que eu vou comentar, tá? Este daqui é um outro livro encantador, tá, gente? É Matilda, de Roald Dahl. Ele foi publicado em 1988. E a Matilda é uma menina encantadora, é uma menina muito esperta, muito serelepe, que tem problemas ali em casa, tem problemas ali, os seus pais não a compreendem, né? Não compreende como que ela gosta tanto de livros, como ela perde tanto tempo ali lendo aqueles livros e ela vai à biblioteca, ela aprende a ler muito cedo. Então ela já lê vários livros clássicos maravilhosos, tem uma lista aqui inclusive, né, dos livros que ela lê, é muito interessante, gente. E ela vai encontrar então uma outra personagem aqui também, elas vão se identificar, é uma leitura muito gostosa.
uma leitura divertida, gostosa, a gente acompanha aqui as aventuras, então, de Matilda, que também apronta algumas também. Ela não é de ferro, né? Por todas as coisas que ela passa, ela também apronta algumas coisas. E tem muito essa coisa dos livros aqui também, que acaba encantando ainda mais nós, leitores. Esse livro aqui, inclusive, ele tá com um marcador, porque minha filha tá lendo também, ela tá adorando. Minha filha tem 7 anos de idade. Aí eu acho que eu não comentei também, né? Mas a Matilda, além de tudo isso, também ela tem alguns poderes que deixa a história ainda mais interessante, né? Com um toque de magia ali também, gente. É muito gostosa mesmo essa leitura. É uma leitura rápida essa aqui, tá? Este clássico infanto-juvenil, ele me encantou também por conta da protagonista, mais uma vez, né? Esse aqui é o Anne de Green Gables. Eu já li ele já há um bom tempo, mas eu me recordo ainda de certas situações. E o encanto que essa menina traz aqui. Inclusive, essa aqui é uma série, né? São vários livros da Anne, mas aqui nós vamos conhecer, então, nós temos uma família, casal, na verdade, de fazendeiros idosos. Eles querem adotar um menino para ajudar ali, então, nos afazeres da fazenda, mas por algum engano, aparece, então, a Anne. É uma menina com uma imaginação muito fértil. E nós vamos acompanhar ela, então, ela devagarzinho ela vai conquistando, então, esse casal, ela vai conquistando a todos ao seu redor, porque ela usa essa imaginação em pró, até como fuga de muitas dificuldades. Nem era para ela estar ali naquela casa, ela foi ali por um engano, mas as coisas vão se encaixando, as coisas vão melhorando. Então é um livro que também fala sobre o processo de amadurecimento, mas com todo esse encanto, a beleza da menina sonhadora, da menina que imagina coisas, e que acaba tornando tudo mais interessante e divertido também. É uma história que, ao mesmo tempo que parte o seu coração em alguns momentos, também te traz boas risadas, te traz boas memórias, essa recordação da infância, né, do faz de conta, de ver tudo de uma maneira diferente. Anne de Green Gables foi publicado inicialmente em 1908. O próximo clássico, ele foi publicado em 1868, e é uma obra que ela foi escrita para garotas. E a própria autora da obra, ela não tinha plano de escrever um livro para crianças e adolescentes, mas o sucesso desse livro aqui ele foi imediato e segue até hoje encantando autores, leitores de todas as idades, tá? Esse livro aqui, antes de eu ler, inclusive, eu tinha um pouco de receio. Eu pensava, será que eu vou gostar dessa obra? Será que essa obra não é doce demais pro meu gosto? E, gente, eu amei este livro, assim, eu me encantei, eu entrei na casa aqui dessa família, eu conheci essas irmãs, eu cresci junto com essas irmãs, eu vi ali as brincadeiras na sala de estar, eu vi ali a bondade, o amor, o amadurecimento dessas meninas. Eu estou falando aqui de Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Gente, esse livro aqui eu achei ele maravilhoso. Aqui na história nós temos também como pano de fundo a Guerra Civil Americana. Então essas meninas, elas vão passar por muitas dificuldades, mas a união entre as irmãs, a união entre a mãe, gente, é algo belíssimo. E cada irmã tem seu jeitinho de ser, seu jeitinho de pensar, de lidar com as situações. Uma irmã em especial aqui me encantou profundamente, me encantou mais do que as outras, mas é muito interessante ver esse olhar diferente de cada um e essa mãe que educa, essa mãe amorosa, essa mãe maravilhosa que existe aqui, essa mãe das mulherzinhas. Eu não sabia que se tratava de uma literatura infanto-juvenil, mas sim, tá? E também eu não sabia que tem muito da própria autora aqui, a história, então também tem muito da história, da biografia da própria autora aqui. Eu vou ler um trecho aqui de um livro do Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leitura, em que ele diz que hoje ele gosta de Tolstói, Jane Austen e outros autores, mas ele chama isso de crescimento. Ele fala, se eu tivesse de abandonar os contos de fadas para contrair o hábito de ler os romances, não diria que cresci, mas apenas mudei. E aqui nesta obra ele fala sobre os contos de fadas, por isso que eu estou citando aqui esta obra.
Ele fala que, inclusive, os contos de fadas não foi especialmente feito para crianças, nem exclusivamente apreciado pelas crianças. Mas não tem como não mencionar os contos de fadas aqui nesta lista. Os contos de fadas foi, acho que a minha primeira lembrança, minha primeira memória aí com os livros. Mesmo os contos de fadas adaptados, que são os mais conhecidos, né? Eu tive contato com os contos de fadas adaptados, mas que fizeram parte, então, da minha imaginação, né? Um momento tão rico ali, onde eu nem sabia ler. Muitas vezes me contaram essas histórias, muitas vezes eu olhava ali as ilustrações e imaginava o que estava acontecendo. Isso foi muito importante na minha vida e de muitos leitores também. Existe aí uma universalidade da infância sobre contos de fadas, né? Esse acesso ao maravilhoso e a tudo que é possível acontecer. Lewis diz, inclusive, quando eu tinha 10 anos, lia contos de fadas escondido e teria me envergonhado se tivesse sido pego fazendo isso. Agora, aos 50 anos, eu os leio abertamente. Quando me tornei homem, deixei de lado as coisas infantis, incluindo o medo da infantilidade e o desejo de ser muito adulto. Isso é na página 33, tá? E na página 34 ele diz: nenhum leitor que se preze anda em obediência a uma tabela etária. Gente, não tem idade, entendam isso, não tem idade, a leitura não tem idade. Eu trouxe aqui então alguns dos livros que eu tenho que me encantam. Esse daqui é da Clássicos AR e este daqui é da Wish. Os contos de fadas, eles derivam de histórias populares que eram contadas através da tradição oral. Essas leituras aqui é para todas as idades. Como já disse anteriormente, crianças são futuros adultos e adultos nada mais são do que crianças antigas. Espero que vocês tenham gostado das recomendações. Esses livros aqui realmente me encantam. Se você tiver alguma recomendação de livro infanto-juvenil, aproveite esse espaço aqui, deixe nos comentários a sua recomendação. Eu vou adorar saber, porque eu sou encantada por literatura infanto-juvenil, sempre que eu posso. É o meu refúgio, tá? Eu recorro. Então, quando eu tô... às vezes eu leio aquelas leituras mais pesadas, mais densas, então eu já sei para onde recorrer. Então eu espero que vocês tenham gostado então desse vídeo. Deixa a sua recomendação então de literatura infanto-juvenil, alguma coisa que você leu, que te marcou, que te fez bem, que te fez entrar então em contato com a sua infância, ou que fez parte então lá atrás da sua infância, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!